rápido, né? Nós começamos 6 horas da manhã, já estamos aí partindo para o final do programa. Mas o assunto agora é um assunto interessante e é hora do nosso consultório do Tribuna de hoje. Vamos lá. Olha, as fortes chuvas criam condições ideais para a proliferação de mosquitos, como a Aedes, que é bastante conhecido, já está familiarizado com a gente, que transmite dengue, zika e chikungunya. No consultório do Tribuna Livre de hoje, nós estamos recebendo o doutor Fernando Chagas, que já é conhecidíssimo da população, porque na época do Covid, quando fala de dengue, de chikungunya, ele está muito presente nas entrevistas e é uma figura que tem assim uma participação muito importante na vida das pessoas, informando, usando seu conhecimento para também proliferar conhecimento para as pessoas. E é com ele que eu converso a partir de agora. Doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, gratidão pelas palavras, né? Mas porque na minha especialidade, de fato, a informação acaba sendo um importante instrumento de saúde, né? As pessoas aprendem sobre a doença e também aprendem como evitar que essa doença chegue dentro de casa. Muito, muito bom esse espaço, obrigado. Esse período de chuva é um período ideal para essas doenças fazerem a festa e tentar tomar conta do ambiente das pessoas? Pois é, nesse período que a gente está vivendo agora, por conta do período quente associado à chuva, né? Acaba aumentando a proliferação de mosquitos, não só o Aedes, mas muitos outros que também podem carregar outras doenças. E também a questão da água em si, né? Por exemplo, as poças, as lamas, também podem contribuir como vetores de doenças. Por exemplo, a leptospirose, né? Aquela doença que é transmitida pela urina do rato, e que quando, por exemplo, passa água em locais com lixo, onde o rato passa por ali e urina também, as pessoas acabam pisando ali na lama, acabam também se expondo a essas doenças. Assim como também doenças que a gente chama de doenças do verão, que são as doenças diarreicas. Por conta do calor, os alimentos acabam... o condicionamento dos alimentos, né? Eu guardar os alimentos. Se, por exemplo, o cara vai vender um alimentozinho de manhãzinha ali na praia, quando chega no finalzinho da tarde, passou o dia todo ali sem estar condicionado, aumenta o risco daquele alimento também ter bactérias que podem causar doenças, por isso que também aumentam doenças diarreicas. Então a gente acaba vendo essa quantidade muito grande de riscos para a saúde, né? E é importante as pessoas terem um conhecimento disso para evitar que se exponham a chuva vem, aí enche o pneu, a chuva vem, o problema na caixa d'água, o problema no quintal da casa da gente, termina acumulando água, um lugar ideal para dengue. Isso, para o mosquito da dengue. O mosquito da dengue ele tem uma característica interessante que é o seguinte, ele passa em média 10 dias para o desenvolvimento e a colocação de ovos. Então, se a pessoa tem um hábito de, por exemplo, limpar ao redor de casa, ali o quintal de casa, uma vez por semana apenas, não só limpando os objetos grandes, mas até mesmo, por exemplo, tampinhas de garrafa, copos descartáveis que aparentemente são inocentes, mas que a pouca quantidade de água ali pode ser suficiente para o desenvolvimento de mosquito. Se ele faz essa limpeza uma vez por semana, ele já diminui em 80% os riscos da proliferação do mosquito ali perto. Por que 80%? Porque a gente sabe que 80% dos casos de dengue, chikungunya e zika são transmitidos por mosquitos que se desenvolveram. Doutor, hoje, assim, não adianta o poder público fazer nada se eu, enquanto cidadão, não tomo essas atitudes, não tenho essa rotina na minha casa. Então isso parte de uma premissa muito importante que é a conscientização das pessoas, não é? Exatamente. Todo cidadão tem esse papel, né? Tanto da diminuição de doenças através dessas medidas, como também até mesmo da proteção, né, pessoal mesmo, em relação a o que consome, o que faz. E se a gente parar para pensar, Nilvan, são medidas extremamente simples, mas que têm um impacto muito importante. Por exemplo, a questão da lavagem das mãos. A maior parte das doenças respiratórias desse período são transmitidas pelas mãos contaminadas. Por mais que a gente saiba que a gotícula, a pessoa está com vírus, ele ao falar joga a gotícula com a doença, com o vírus na pessoa, mas geralmente a transmissão não é tão fácil assim, porque a gente não fica tão próximo um do outro, geralmente. Mas ao falar, eu jogo, por exemplo, aqui na mesa. E ao tocar na mesa, você também tem contato. Ao não lavar as mãos, ao pegar em algo que você vai se alimentar, você bota no alimento e depois joga na boca. Então a simples lavagem das mãos diminui até mesmo a transmissão de doenças respiratórias. Por isso que a gente vê uma quantidade grande de pessoas nesse período do ano, por exemplo, com doenças respiratórias que geralmente a gente pensa que acontecem nos períodos de frio. Claro, períodos de frio acontecem mais. Né? Mas a gente tem visto surtos, por exemplo, de doenças respiratórias aqui no estado, né? Que é muitas vezes pela questão da transmissão pelas mãos. A imprensa não noticiou esses dias a expectativa de que já na China já apareceu um novo vírus
que também é nesse aspecto aí Da respiração. da respiração, e que tem preocupado as autoridades chinesas. Há risco da gente já ter essa nova variante ou essa nova vertente desse tipo de doença, doutor? A gente está tendo alguns casos já registrados, que é o metapneumovírus. É esse, eu vi na internet. A gente já está tendo alguns casos registrados, inclusive aqui em Pernambuco, em Recife. Vizinho. Só que o que acontece? Já é um vírus conhecido, diferente do que aconteceu com o SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19, foi algo completamente novo. Só que esse vírus, ele tem mais característica de atacar crianças muito pequenas. O que está acontecendo agora? Está pegando também adultos. É o que está preocupando, porque é uma mudança no perfil de transmissão do vírus que acabou pegando os adultos. Só que também tem muito exagero, às vezes, nessa questão da informação. Por quê? Porque dá a impressão que é um vírus com uma capacidade de mortalidade muito maior, por exemplo, do que aconteceu com a Covid, e não é. Agora, é óbvio que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele se transmite muito rápido. E a gente não tem ideia a porcentagem que esse vírus já pode estar circulando aqui no país. Por isso que vale essa questão também da vigilância. Fernando, e como é que a gente sabe? Vai testar todo mundo? A gente não tem como fazer isso. Então, o que é que a gente faz? Aquelas pessoas que acabam tendo um quadro mais grave, que precisem ficar internadas, já estão internadas, então a gente testa. E é quando a gente acaba encontrando. Foi assim que a gente descobriu que 30% dos casos de doenças respiratórias que estão correndo agora, aqui em todo o Nordeste brasileiro, são provocados pela Covid-19, que ainda está circulando e sempre vai circular, infelizmente, mas essa variabilidade entre muitos casos e poucos casos também depende do nosso comportamento em frente aos surtos. Por exemplo, se as pessoas se cuidam mais, vão adoecer menos. Quer dizer que essa grande maioria das pessoas que a gente vê, até lá em casa, um dia desse, todo mundo estava gripado. A maioria é Covid. É uma quantidade muito grande. Para você ter uma ideia, ontem à noite, eu estava com um paciente, com um caso dele. O paciente ele vem com sintomas de respiratórios de repetição e também sinusite, que a gente chama de sinusopatia, cansaço, queda de cabelo. No final das contas, a gente chegou à conclusão que era Covid longa. O que é isso? Você teve Covid, mas em você persistiu por muito mais tempo. Isso pode acontecer. Então, são situações que a gente às vezes não tem a ideia de que pode ser isso, até por conta da questão do conhecimento. Por isso a importância desse momento, da gente levar a informação à casa das pessoas. Doutor, para a gente finalizar, nesse período de ainda verão, com muita chuva, quais são as dicas essenciais para quem está agora nos acompanhando, para se precaver de qualquer tipo de problema na saúde? Pois é, a gente falou agora da limpeza em relação ao mosquito Aedes aegypti, em relação à dengue, chikungunya. Nas mãos. Em as mãos. E eu queria deixar em relação agora ao verão, a praias, A gente está indo à praia, comer uma coisinha na praia. Cuidado com as alimentações na praia. Converse, inclusive, com as pessoas que você conhece que vendem alimentos na praia, para que eles tenham cuidado com o condicionamento desses alimentos. O que significa isso? Como é que guarda? Se o alimento está muito tempo exposto, existe um risco grande desses alimentos estarem transmitindo micro-organismos que podem causar doenças. Então, cuidado com o consumo de alimentos na praia, especialmente ostras, que podem trazer, por exemplo, salmonela, que causa uma doença, febre tifoide, que é uma doença antiga e perigosa, que dá uma diarreia com sangue. Então, cuidado, lave as mãos quando for se alimentar, Não esqueça dessa questão da lavagem das mãos, que é muito importante. E se você tiver sintomas de diarreias, especialmente se for idosos, cuidado com a desidratação, Então, acima de 3 evacuações por dia, em idosos já começa a ter risco de desidratar. Então, tome mais água, cuidado e percebeu que não está legal, procure atendimento médico. Um abraço e muito obrigado pela presença hoje aqui. Eu que agradeço esse espaço, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana para todos. Aí, gente, tá vendo? Vamos voltar a falar sobre a greve dos